Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Amém? Eu queria convidar aqui o pastor Gerson, pedir a ele que intercedesse pelo irmão Misael em oração, e você nesse momento também vai orar por nós, para que no abrir da nossa boca não seja o pastor Misael que esteja falando, mas Deus transmitindo da sua parte algo para os nossos corações. Estende as tuas mãos para cá. Pai, entregamos agora o teu filho em tuas santas mãos, Senhor. Te pedimos que tu venhas abrir a porta da palavra, assim como tu tens feito outras vezes, Senhor. Coloca sobre o pastor Misael teu ungido, a unção fresca do teu Espírito Santo, Senhor. Queremos ouvir mais uma vez a tua voz, ó grande Deus. Prepara os nossos corações como a terra fértil, a tua palavra, Senhor. E usa mais uma vez como instrumento para a honra e glória do teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Na verdade, eu queria, antes de pregar, convidar você a cantar um corinho, e você vai cantar primeiro para você, depois você vai cantar para o irmão que está do seu lado, e depois nós vamos cantar para nós. É um corinho muito simples, né? Não é, talvez você não ache ele muito bonito, mas eu queria que você prestasse atenção no que você vai estar dizendo. Tem a ver com o que nós acabamos de ler. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo do Senhor na minha vida. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo do Senhor na minha vida. Agora você vai cantar mais uma vez. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo do Senhor na minha vida. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo do Senhor na minha vida. Você vai virar para o irmão do seu lado e vai cantar para ele que chegou o tempo do Senhor na sua vida, tá bom? Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo do Senhor na sua vida. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo do Senhor na sua vida. Agora você vai dizer assim, que chegou o tempo na nossa vida. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo do Senhor na nossa vida. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo do Senhor na
nossa vida. Aleluia! Cantaraba, xandaraba, xode, cantararaba. Aleluia! Glória a Jesus. Axandara, haramanava, xandaraba. Xode, cantará, axaramanava, xaraharamana. Chegou o tempo de Deus na minha vida e na sua vida. Aleluia. Mas eu não vou pregar em Eclesiastes capítulo 3. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6. Nesta noite, com muito temor e tremor, quero vos dirigir uma revelação da parte de Deus na sua palavra. E é com profunda consideração e temor e respeito ao meu pastor, que aqui está, que tomarei a permissão de, como profeta do Senhor, falar à igreja do Senhor, com todo o respeito, com todo o carinho, com toda a sujeição que tenho ao meu pastor. Porque já há algum tempo que venho esperando em Deus o tempo, a hora, o momento certo de entregar aquilo que Deus tem nos dado através da sua revelação. Porque nós não podemos passar adiante da vontade de Deus e da direção de Deus na nossa vida. Temos pago um preço caro, alto, muitas vezes por aquilo que Deus tem nos revelado. Mas creio que esperando no Senhor, orando ao Senhor, chegou o momento de eu transmitir algo da parte de Deus para esta igreja, segundo Deus tem colocado no nosso coração. E creio que há um novo tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida, para as instituições eclesiásticas que representam a igreja do Senhor nesta terra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6. A primeira parte do capítulo de João fala de uma história bastante conhecida. Por causa do tempo, o pastor Misael não vai ler toda a passagem. Vou destacar apenas alguns versículos antes de vos transmitir a profecia do Senhor nesta noite através da sua palavra. O capítulo 6 de João, como dissemos, fala a respeito da multiplicação dos pães e peixes. No versículo 10 diz: E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 24. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes,
mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e que crê em mim nunca terá sede. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 53. Jesus, pois, disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Amém. Em primeiro lugar, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que eu aprendo nesta passagem, entre tantas coisas que poderíamos extrair, como é próprio da Sagrada Escritura, que se renova a cada dia. Um outro pregador poderia vir aqui e trazer uma mensagem dentro desta passagem, talvez muito diferente do que o irmão Misael vai passar. Mas o que eu quero é ser fiel àquilo que Deus tem colocado no meu coração, para compartilhar com a igreja, segundo o propósito que é dele, porque o irmão Misael não é nada. Como disse Paulo, eu sou o mais pecador de todos. A primeira coisa que eu aprendo aqui, nós vemos que nesta passagem, você encontra um pão natural, que Jesus multiplica e alimenta aquela multidão. Você também encontra o povo judeu trazendo à memória o maná, o pão que desceu do céu. Mas ao mesmo tempo, dentro desse contexto, após Jesus alimentar o povo dentro da sua necessidade física, Jesus convida aquele povo a uma reflexão. E Jesus agora começa a falar e se apresentar como o pão que desceu do céu. O que eu aprendo aqui e quero compartilhar com os irmãos? Eu vejo aqui que Deus atua em duas dimensões.
Quando Deus fez o homem, à sua imagem e semelhança, Deus deu ao homem corpo, alma e espírito. Deus dotou o homem de estabelecer relação através do seu corpo com o mundo natural, com o mundo material, e através do seu espírito, Deus dotou o homem de capacidade de se relacionar com o mundo espiritual. Portanto, tanto o mundo material, natural, que esses olhos naturais podem ver, que essa mão física pode tocar, pertence a Deus e Deus age nele, porque foi criado também por ele. Da mesma maneira que ele é o Deus também do mundo espiritual e nos abençoa no mundo espiritual. Então eu vejo aqui que Deus, ele tem o propósito de tanto abençoar o homem no mundo natural, material, físico, quando ele também fez o homem para ser abençoado no mundo espiritual. Mas também eu vejo aqui uma escala de valor, porque para o povo judeu, o maná descido do céu no deserto era um milagre estrondoso, era algo sobrenatural. Mas Jesus confronta o valor do povo judeu e diz: o pão que Moisés deu para vocês não é descido do céu. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo era que este agir de Deus não estava no campo espiritual, estava no campo humano e material. Uma intervenção de Deus, milagre de Deus, mas na dimensão do material. A dimensão do espiritual é obra que está relacionada a algo que o nosso pastor tem falado nas últimas pregações dele. O mundo espiritual está ligado à cruz de Jesus. Estou resumindo um pouco para chegar naquilo que é a revelação que tenho que passar para a igreja nesta noite. Mas Jesus é aquele que veio, morreu na cruz do Calvário para restaurar a relação do homem com a dimensão espiritual. Porque a Bíblia diz que Deus disse para Adão e Eva: não comais do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E eles morreram, porque Deus não mente. E alguns até debocham da Bíblia e dizem: mas Adão e Eva não morreram. Morreram, não na dimensão humana, não da dimensão natural, mas morreram para a dimensão espiritual. A separação, o pecado trouxe a separação entre Deus e o homem. A ligação que havia no ser espiritual do homem, no seu interior com Deus, foi rompida. E quem é que veio restaurar esta relação? Foi Jesus. Jesus na cruz do Calvário. Ele veio, e diz a Bíblia que quando ele bradou na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e foi aberto o acesso a mim e a você, ao lugar santo dos santos, que era privilégio apenas de alguns escolhidos e chamados com a unção de sacerdote, mas pelo sangue de Jesus, diz o escritor aos Hebreus, eu agora tenho ousadia para entrar diante da presença de Deus, para penetrar a dimensão do espiritual. Louvado seja Deus. Mas como nós falamos, apesar do propósito de Deus, de atuar também na dimensão espiritual, dimensão esta que está acima da dimensão humana e natural, apesar dela estar acima,
apesar dela ser o alvo prioritário do reino de Deus e do evangelho de Jesus Cristo. Quando Jesus multiplica os pães, quando Jesus atenta para a necessidade daquela multidão, ele me ensina que apesar do alvo da cruz dele, se a dimensão é espiritual, Deus também está preocupado com as minhas necessidades humanas e com as minhas necessidades naturais, físicas deste mundo. Jesus Cristo agiu no campo do natural, do humano para aquelas pessoas. Mas na verdade o que Jesus queria revelar para elas não era simplesmente que ele era capaz de multiplicar os pães. O que Jesus queria revelar a eles era o real propósito da sua vinda ao mundo. O que Jesus verdadeiramente queria revelar a eles era a dimensão espiritual. O que Jesus verdadeiramente queria era apresentar-lhes o pão vivo que desceu do céu. Jesus não queria apenas alcançar o corpo físico. Jesus não queria alcançar apenas a alma daquelas pessoas. Mas Jesus queria chegar ao mais profundo do ser humano, que é a essência que o relaciona com Deus, que é o seu espírito. Por isso Jesus diz para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do espírito não vai entrar no reino de Deus. Jesus queria ir à parte mais profunda do nosso ser, que Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus penetra até lá, até a divisão da alma e do espírito. A palavra do Senhor tem este poder. Só que aquelas pessoas, conta aqui a história, seguiram a Jesus, não porque Jesus tinha para eles o pão que desceu do céu. Aquelas pessoas não estavam servindo a Jesus nas perspectivas da necessidade do seu espírito, mas na perspectiva da necessidade simplesmente, no máximo, até a sua alma, onde estão as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos pensamentos. É interessante quando a gente lê a Bíblia e a gente vê como pastor Silas falou hoje pela manhã sobre Davi, o maior adorador que a Bíblia traz. Mas me chama a atenção que quando eu vejo o Salmo 103, Davi diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas quando a gente vai para a mulher samaritana, João capítulo 4, Jesus diz algo tremendo. Jesus diz: olha a mulher samaritana, vai vir um tempo em que os verdadeiros adoradores me adorarão com a alma e em verdade. Assim que Jesus diz. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Deus manda perguntar para você nesta noite: você está adorando a Ele com a sua alma ou com o seu espírito? Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele agora não pensava mais receber apenas a adoração da alma, mas Ele morreu na cruz para receber a adoração fluindo do nosso espírito. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento, os sacerdotes ofereciam sacrifícios e Deus visitava com a sua glória o tabernáculo. Aqueles que recebiam um dom especial de Deus no Velho Testamento, eles recebiam a visitação do Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor vinha sobre ele. E o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Mas no dia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, restaurou a minha vida e a sua vida, e eu criei no sacrifício de Jesus, agora o Espírito não me visita mais. Mas quando o sangue de Jesus purifica a minha alma, e aí o peso do pecado que fazia a separação entre Deus e mim,
o pecado que impedia e que me fazia estar morto no espírito, agora o poder dele é anulado, e agora o espírito é religado a Deus, pela presença permanente da glória do Senhor na minha vida, pela ação do Espírito Santo de Deus. O lugar santo dos santos de Deus é o meu espírito, é o teu espírito. É o lugar da manifestação da glória de Deus, é o lugar santo dos santos. No Velho Testamento, era lá que ele se manifestava. Mas hoje, pelo sangue de Jesus, é no teu espírito que a glória de Deus quer repousar e quer ter comunhão com você. Porque a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Romanos, que o Espírito comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Louvado seja Deus. Mas aquelas pessoas estavam seguindo a Jesus, não pelo propósito de Jesus alcançar o espírito delas, mas porque elas tinham necessidades humanas, naturais. Mas Jesus cuidou também das necessidades humanas e naturais, porque, como nós falamos no início, as duas dimensões pertencem a Deus. Até que chegou o momento que Jesus diz assim, ó, para um pouquinho. Eu dei pão para vocês, eu cuidei de vocês na dimensão humana, na dimensão material. Mas tem um detalhe, eu não vim para isso não. O que eu vim trazer para vocês é o pão que desceu do céu. O que eu trouxe para vocês é a minha carne e o meu sangue. O que eu trouxe para vocês foi o meu caráter, o meu amor, para ele ser parte da sua identidade, da sua pessoa, porque eu quero introjetar a minha glória pela presença da pessoa do Espírito Santo no espírito de vocês. Eu quero vos dar uma vida superior à vida do campo natural, do campo humano. Eu quero capacitar vocês a enxergar uma dimensão que vai além desses olhos, além da que essa mão pode pegar. Só que quando Jesus conclamou as pessoas ao real propósito da sua vinda à terra, o que diz a Bíblia? Que todo mundo resolveu seguir a Jesus por causa disso. É isso que está na Bíblia? O que aconteceu quando Jesus falou assim? As pessoas começaram a ir embora. Quantos homens Jesus alimentou? Só homens, sem contar mulheres e crianças. Quantos? 5.000. Quem é que ficou com Jesus depois desse duro discurso? Somente os seus discípulos. Eu quero dizer para você que assim como foi com Jesus, tem sido também nos nossos dias. E aqui eu começo a passar a você uma revelação de Deus. Alguns anos atrás, as instituições eclesiásticas que representam a igreja de Jesus na terra, infelizmente, por um lado, mas por outro, em sua inocência, em sua intenção de querer agradar a Deus, em sua intenção de buscar aquilo que era mais importante do reino de Deus, que é o campo espiritual, a igreja descuidou-se, não atentou para o fato de que, apesar de Jesus morrer na cruz para a nossa salvação, para nos levar à dimensão espiritual, Jesus também cuida e quer abençoar a nossa vida no campo material. Eu peguei ainda um pouquinho o período desta época da igreja. Até mesmo o estudo teológico era visto com reprovação. Crentes, até mesmo da Assembleia de Deus, foram excluídos há anos atrás por fazerem curso teológico. Vivíamos uma vida de busca do Espírito Santo,
mas muitas vezes uma vida social fracassada, uma vida familiar não na plenitude. Os crentes não era dado a usufruir do lazer, das coisas naturais e boas que Deus criou. Muitas vezes a ignorância era vista como espiritualidade, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então muitas vezes a pobreza era vista como marca de espiritualidade. Pessoas que até mesmo não usavam sabonete ou perfume porque era vaidade. E os crentes muitas vezes eram vistos como uma classe de ignorantes, de pessoas que não estudavam e que muitas vezes se vangloriavam disso como marca de humildade. Como que se a dimensão humana, social, familiar, natural não fosse algo de Deus. E aí o diabo ficou muito feliz com isso. E o diabo fez a festa. Porque durante muito tempo, grande parte da cultura, do conhecimento, da ciência, esteve apenas nas mãos de pessoas que não têm o temor a Deus. E as lideranças na sociedade, quando eu digo liderança, não estou falando apenas de política, eu estou falando nas empresas, eu estou falando na repartição, eu estou falando de setores importantes em que as pessoas têm influência sobre outras. E ali não estavam, em grande maioria, os cristãos, os servos de Deus, que poderiam transmitir com as suas vidas, com a sua formação cristã, as verdades do Evangelho de Jesus. Mas chegou um tempo, e diz a Bíblia que há tempo para todo propósito, nós temos aqui nesta noite, em que graças a Deus, Deus começou a despertar na sua igreja, servos seus, que começaram a propagar a igreja, de que nós também, como seres humanos, obras, criaturas de Deus, também poderíamos galgar conquistas e buscar também valores no campo material, no campo humano para nossas vidas. E eu creio que Deus começou a mover nesse sentido, porque nesta última hora, Deus precisava que servos seus estivessem em lugares estratégicos na sociedade para influenciar para o bem, porque nós estamos cada vez mais num confronto de valores neste mundo em que os valores estão sendo perdidos e não basta estarmos em quatro paredes ou também apenas no trabalho evangelístico, mas precisamos estar no dia a dia conclamando e falando dos valores do reino de Deus. Sábado ontem, eu fui a uma palestra para professores da editora da qual sou autor. Fui convidado para estar ali como autor. Estava assistindo a palestra e foi convidado um moço chamado William Douglas. Talvez aqui alguém conheça. Ele é conhecido como guru dos concursos. Ele tem um livro, conhece, Marcelo? Ele tem um livro de como passar em concursos. Já vendeu mais de 110 mil exemplares. E foi muito interessante, porque de cara, antes dele começar a palestra, ele entregou um livro sobre valores espirituais para as pessoas, e com passagens de provérbios e com ensinamentos para determinadas situações. E o mais interessante é que ele permeou muito das suas palestras com passagens da Bíblia e com testificando da sua fé em Deus. Quando eu era garoto, seria quase impossível encontrar num contexto desse um crente ali com essa condição, e as pessoas no final fizeram fila para pegar o autógrafo dele, e na sua palestra ele testificando, falando dos valores do reino de Deus, inserindo dentro do propósito que ele estava ali, que era do campo humano, do campo natural. Eu atuo na área educacional. Uma das
disciplinas da nossa escola chama-se empreendedorismo. Algumas pessoas aqui devem conhecer. E eu começo a observar que, muitas vezes, hoje, a igreja do Senhor passou a ser ensinada de valores do campo humano importantes, princípios que também são divinos para o mundo natural, e que o mundo sempre utilizou, sempre fez uso, para poder construir, conquistar, poder avançar e ter sua vida abençoada no campo material. Infelizmente, com um certo atraso, as instituições eclesiásticas agora também vêm ensinando às pessoas determinados ensinamentos que são divinos também, porque a dimensão humana também pertence a Deus, não pertence ao diabo. Nada do que é bom que existe neste mundo existe se não vier de Deus. É Tiago que diz no capítulo 1 que todo bem, toda boa dádiva procede do alto. No diabo não há bem algum. Então Deus começou a trabalhar em nossas vidas, na autoestima das instituições eclesiásticas, das pessoas que compõem as instituições eclesiásticas, e começou a tratar comigo, com você, também na dimensão humana, que também pertence a Ele. Só que eu quero dizer para você, que se aconteceu com Jesus, por que não aconteceria com as instituições eclesiásticas, a igreja que hoje representa o Senhor Jesus na terra? Por que não aconteceria? Quando Jesus começou a tratar com as pessoas, na dimensão humana, alimentando aquelas pessoas, as pessoas queriam estar atrás de Jesus. E eu quero dizer, da parte de Deus para você, que Deus começou a atuar e falar à sua igreja no campo da dimensão humana. Mas, junto com isso, da mesma maneira que foi com Jesus, tem sido hoje também com a igreja de Jesus na terra. Da mesma maneira que pessoas se agregaram aos discípulos de Jesus, por causa da ação de Jesus na dimensão material. Hoje também, e nos últimos anos, pessoas têm se agregado aos discípulos de Jesus, por causa da atuação do Espírito Santo na igreja, para trabalhar a autoestima e a ação da igreja na dimensão humana. Quero vos dizer da parte de Deus, que muitos se agregaram às fileiras do Evangelho, não por causa do pão que é Jesus, mas por causa do pão que perece. Muitas pessoas se agregaram às fileiras do reino de Deus, não por causa do reino de Deus, mas por causa do que a ação de Deus na dimensão humana e natural lhes pode proporcionar. Muitas pessoas se agregaram às fileiras das instituições eclesiásticas que representam a Jesus nesta terra, não por causa da necessidade de seu espírito ser religado com Deus para viver segundo a vontade de Deus, mas se uniram às fileiras e aos assentos das igrejas, simplesmente por causa da necessidade pura e simples das suas vontades, dos seus sentimentos, das suas emoções e das suas vontades. O que reside no campo da alma e não no campo do espírito. Jesus salva a alma, que é a sua pessoa, mas Ele age no teu espírito para a transformação do seu ser e da conversão das suas crenças e valores, como diria pastor Oswaldo que está ali.
é pelo Espírito, não é pela alma. A obra do Senhor se dá no Espírito. Na alma, até a alma era no Velho Testamento. No Novo Testamento, o véu rasgou. O Santo do Santo foi aberto. Ou seja, o teu Espírito. E é lá que Deus quer agir e falar com você. Aleluia. Glória a Jesus. Xarabachou de canto. Taramanavachandarabachou menecalabás. E o pior do que isso, porque a toda a ação de Deus, há sempre uma ação paralela de Satanás, para tentar desvirtuar a ação de Deus, e tentar iludir. A partir do momento que Deus começou a tratar com o seu povo, a partir do momento que Deus começou a agir e conscientizar o seu povo da dimensão humana e natural, começaram a surgir movimentos na sociedade, dizendo-se representar a igreja de Jesus, mas trazendo uma série de confusões teológicas. E começou-se a fazer uma mistura terrível que está aí fora, entre a dimensão humana e a dimensão espiritual. Eu quero dizer para você, pela autoridade do Espírito Santo, que eu me sinto investido nesta noite para te falar da parte de Deus, que Jesus não morreu na cruz por causa das suas necessidades materiais. Porque Abraão não viu Jesus morrer na cruz, mas foi abençoado materialmente. Davi não viu Jesus morrer na cruz e foi abençoado materialmente. Deus abençoa materialmente porque é propósito dele. Agora, a cruz de Cristo é para abençoar você espiritualmente. Glória a Deus. Jesus não morreu para você passar em concurso. Jesus não morreu para você ter casa própria. Jesus não morreu para você comprar carro. Jesus não morreu para você ter casa na praia. Jesus morreu para resgatar o teu espírito e religar ele com Deus. Arabaxandarabachou de cantarabá. Aleluia. Xode cantarabacharabachandarabá. Beira a heresia dizer que quando Jesus disse eu vim para que tenham vida e vida com abundância, a gente inclui as coisas materiais nesse versículo. Porque se fosse para eu ter bênçãos materiais, Jesus não precisava morrer na cruz. A dimensão do humano não está para a dimensão espiritual, como muitas vezes tem sido pregado. A gente abre o rádio, escuta o rádio e nos causa espanto quando nós vemos pessoas convidando o povo para um avivamento financeiro. O sangue de Jesus tem poder. Não tem avivamento financeiro, tem avivamento do Espírito Santo de Deus, querendo formar o caráter de Jesus na nossa vida. Arabaxandarabachou de cantarabacharabalabar. Aramanavachandarabachandarabachou de cantarabá. Quando você chegar na sua casa, você abre a Bíblia em Zacarias, no capítulo 7. Na sua casa, e você vai ver quando Deus fala a Israel. E Deus pergunta, por que você jejuaste? Você jejuou por mim? Diz a palavra do Senhor ao povo de Israel. Quantas pessoas estão pegando o jejum e fazendo dele moeda de troca com as coisas materiais. Jejum é ato de quebrantamento, despojamento da dimensão material, para dizer para Deus, eu quero entrar na dimensão espiritual. Xarabachandarabachou de cantarabás. Quando Jesus,
percebeu o discernimento daquele povo, e ele era Deus, sabia a intenção daquele povo. Chamou aquele povo à responsabilidade. Não ficou a não ser os seus discípulos. Eu quero te dizer, nesta noite, da parte de Deus, da mesma maneira que Jesus atuou na dimensão material, mostrando ao povo que ele se preocupava com ele, se importava com ele, nas suas necessidades humanas. Mas chegou o momento dele revelar ao povo o real motivo do seu evangelho e chamar aquele povo à responsabilidade. Da mesma maneira, eu vos digo da parte do Senhor, que chegou o tempo de Deus chamar aqueles que se agregaram à sua casa por causa da dimensão material à responsabilidade. Xarabaxô de cantarabá, xaramanabá. Chegou o tempo de Deus levantar os seus servos com autoridade para dizer às pessoas que se agregaram às fileiras do Evangelho por causa das suas necessidades materiais: opa, espera lá, existe um motivo maior de nós estarmos invocando o nome de Jesus, existe um propósito maior, existe uma esperança maior, existe uma glória maior, existe uma razão maior para Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Opa, a nossa esperança não é aqui, a nossa esperança é na glória. Nós não queremos ver com essa visão natural, queremos ver além do visível. Nós não queremos tocar apenas nessas coisas perecíveis, mas queremos tocar também no invisível. Chegou o tempo de Deus chamar-nos à responsabilidade e de tomarmos uma posição de que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo de Deus. Arabaxandarabás, chamanavacharabás, anarcalabás. Eu queria convidar você a ficar de pé. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo do Senhor na minha vida. Chegou, aleluia. Chegou o tempo, chegou o tempo do Senhor na minha vida. Chegou o tempo, chegou o tempo, eu creio. Aleluia! Glória a Jesus. Arabaxandarabaxou. Chegou o tempo, chegou o tempo do Senhor na minha vida. Eu queria convidar você que está aqui nesta noite, que deseja entregar a sua vida a Jesus, não simplesmente porque Ele vai resolver os seus problemas materiais, ou porque Ele vai te abençoar no campo humano, não, mas mais do que isso, porque Ele tem um propósito da dimensão espiritual na sua vida, em garantir a você a glória dEle na sua vida pela presença do Espírito Santo. Te dá a esperança da vida eterna, te dá a esperança de uma vida que vai além do natural, da visão que esses olhos podem enxergar, ou que esse ouvido pode ouvir, como diz Paulo à igreja de Coríntios. Deus quer relacionar-se contigo em intimidade e quer ensinar a você os valores do reino dele, para que você possa viver uma vida plena. E a vida plena é dimensão humana e dimensão espiritual. Não dá para viver a vida plena apenas
usufruindo das dádivas de Deus na dimensão humana. Jesus chamou isso de morte. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Significa que para Deus, viver apenas na dimensão humana, para Ele é morte. É morte. Jesus quer te dar vida nesta noite. Sai do seu lugar agora, eu quero orar por você. Quem quer receber Jesus nesta noite, sai do seu lugar agora, eu quero orar por você. Aleluia. Eu quero orar por você. Há pessoas que entraram aqui nesta noite e que precisam um encontro com o Senhor, precisam da obra de Deus na sua vida. Deus quer trabalhar no seu ser, no seu interior. Aleluia. Aqui está vindo uma moça. Onde está a segunda pessoa para Jesus nessa noite? Sai do teu lugar agora. Aleluia. Deus quer transformar a sua vida. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer abençoá-lo no seu espírito. Ele quer restabelecer a sua comunhão com Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Estenda a sua mão para cá. Vamos orar por essa moça que está aqui. Pai querido, eis aqui esta vida, Pai, que entregou o seu coração a Ti, Senhor. Oh Deus, que a Tua obra vá até a dimensão do seu espírito, Pai, e que ela possa, Senhor, ter um real e verdadeiro encontro contigo. Que a Tua semente possa cair em boa terra, Pai, e o seu reino venha se estabelecer na sua vida. Senhor, que a glória do Teu Espírito venha sobre a vida dela, e que ela possa, Senhor, ter religado agora o seu Espírito a Ti, Senhor, para uma vida de plenitude contigo, na ação do Teu Espírito Santo. Abençoa o seu lar, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Seja a Tua bênção sobre ela, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.